Salve, salve nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do jogo aberto da Band para falar do nosso Mengão, Flamengo que pega o Vasco hoje às 9h30 da noite, estreia do profissional. Na competição, o Flamengo vai com força máxima, vai com quem estiver melhor fisicamente. Galera, já chega deixando aquele like para ajudar, para fortalecer. Se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Tamo juntos! As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Clássico dos milhões, aquele encontro que todo mundo adora entre Flamengo e Vasco da Gama, Maracanã. O Flamengo, pelos resultados do time sub-20 na competição estadual, vai com os titulares para realmente encarar de igual para igual o Vasco. Bora lá então! A noite desta quarta-feira reserva o primeiro clássico desta edição do Campeonato Carioca. No Maracanã, a partir das 9h30 da noite, Flamengo e Vasco se enfrentam vivendo momentos distintos. Enquanto o rubro-negro quer vencer a primeira na temporada, o Gigante da Colina quer manter a invencibilidade. Do lado rubro-negro, a pressão por um resultado positivo é tão grande que foi necessário mudar o planejamento previamente definido para tentar corrigir a rota. Em uma reunião realizada na última tarde no Ninho do Urubu, o presidente Luiz Eduardo Batista determinou que o time principal deveria ser escolhido por conta dos maus resultados no estadual. O Fla é o lanterna do seu grupo, com apenas um ponto conquistado. E se o campeonato terminasse hoje, seria necessário atuar em um quadrangular para evitar o rebaixamento, além de ter 2 datas a mais no calendário. Por isso, o Flamengo que entra em campo logo mais deve ter Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Do lado do Vasco, a baixa fica por conta do atacante Ryan. A negociação com o Bournemouth da Inglaterra avançou. Agora, resta apenas a assinatura do novo contrato. Os valores finais giram em torno de 35 milhões de euros. E a vontade do atleta falou mais alto. O Vasco fica com 70% deste valor, cerca de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais. Com isso, o Gigante da Colina deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e David ou GB. Invicto na temporada, o Vasco deseja melhorar o retrospecto diante do rival. A última vitória diante do Fla foi ainda em 2023, também pelo Campeonato Carioca. Agora sim quero falar com vocês, porque é briga de gente grande, não deu certo. O Flamengo tentou fazer essa alternativa, já que foi para o Mundial, final do ano, precisava dar uma folga, fazer uma pré-temporada mais completa, só que os resultados não vieram e agora a diretoria mandou time titular para enfrentar o Vasco, que tem uma baixa considerável. O Bournemouth da Inglaterra negociando com o Vasco para levar o Ryan, que é um jogador que todo mundo está de olho e deve estar se transferindo. Então eu pergunto para vocês, tem favorito para hoje? Tem, Rona? Favorito? É. Se for o time completo do Flamengo, é o Flamengo. Não tem como. Agora, não tem como dizer que o Flamengo começou a temporada mal, errado. O planejamento foi esse. Eu acho que o treinamento que era também para a equipe principal, ele foi feito em 2 semanas, que é o tempo ideal. São 15 dias aí, se você for olhar na tabelinha aí, 15 dias para você trabalhar bem com essa turma. Então não tem como reclamar. E ele também pode observar a molecada. Aí você vai olhar a tabela, tá lá embaixo, mas não condiz com o que é o Flamengo. Então é só ter calma que hoje, e o Vasco tem que jogar a vida hoje, senão perde de muito. Eu tava olhando essas prévias dos dois lados, é bem interessante. A gente não sabe que time exatamente o Flamengo vai levar a campo, mas tem hoje bastante opções para o Felipe Luiz, para ele poder fazer a estreia desses titulares. Cicinho, o Flamengo precisa do resultado. Claro que o Vasco também está de olho na competição, mas o Flamengo quer evitar esse quadrangular, ter que de repente jogar mais partidas, então agora é vencer ou vencer. O Flamengo entra em campo exatamente para tentar eliminar um grande problema, né? Que seria jogos a mais. Talvez não, né? Com certeza o que não estava no script
do técnico e da diretoria era o quê? Eram os resultados negativos, como aconteceu. Pelo menos o Flamengo pontuar melhor, né? E descobrir algum jogador em condições de estar ainda mais auxiliando no elenco. Não foi o que viu pelo desempenho dos atletas. Mas assim, o Flamengo entra como favorito, mas do outro lado tem o Vasco. E o Vasco sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. Então, é uma grande possibilidade do Vasco. Sempre? Não ganha desde quando? Ai, ai, ai. Trazer uma grande preocupação para o Flamengo, mas em contrapartida vai pegar um Flamengo motivado para tentar sair dessa situação. Então, acredito que a expectativa vai ser de um grande jogo, mas o favoritismo ainda é do Flamengo. E o Jogo Aberto faz aquele giro pelos estaduais. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Simbora pro vídeo. Sim, a gente vai direto lá pro Rio, porque o Rafael Marques tem informações e bastidores de como aconteceu a conversa e também, né, Rafa, definição pro Flamengo voltar a ter seus principais jogadores ou iniciar, de fato, a temporada com seus principais jogadores. Como é que foi essa conversa e o que tá definido, hein, Rafa? Bom dia, Bruno. Bom dia a você, bom dia a Mari, bom dia ao Breila, fã de esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Pois é, a gente falava desde segunda-feira sobre a possibilidade do Flamengo retomar o seu elenco principal a partir do Clássico contra o Vasco da Gama, logo mais às 9h30 da noite, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E apesar da vontade contrária do técnico Felipe Luiz, que gostaria da manutenção do planejamento inicial, ou seja, só colocar o elenco principal quando todos os jogadores estivessem em plenas condições físicas e também na parte fisiológica, o Flamengo vai sim com o seu elenco principal. Essa informação foi divulgada pelo próprio clube ontem, no final da tarde e início da noite, após uma reunião que durou mais de 3 horas, envolvendo o presidente BAP, o José Boto, que é o diretor executivo de futebol, e o técnico Felipe Luiz. Em pauta, a decisão se o Flamengo manteria o elenco do sub-20 ou se colocaria o elenco profissional. Boto ficou indiferente à decisão final. Felipe Luiz queria preservar o elenco principal e o presidente BAP, até em função de compromissos com patrocinadores, pressão interna dos próprios conselheiros, apoiadores da sua gestão e também em relação com a própria federação, decidiu pela utilização dos principais jogadores. Não sabemos qual vai ser o time que o Felipe Luiz vai colocar em campo logo mais. O que se sabe é que os jogadores estão liberados e só vão se apresentar na concentração a partir das 5 da tarde. Tem que chegar para o lanche, que será às 5h30. Tem até um almoço marcado para 1 da tarde lá, mas a tendência é que somente jogadores que estejam se tratando participem deste almoço. Fato é que, depois dessa apresentação, os jogadores vão conversar com o Felipe Luiz e vão se posicionar a respeito desta decisão. Não é possível afirmar que os jogadores gostaram ou não gostaram. Uma pessoa ligada ao futebol do Flamengo me disse hoje o seguinte: jogador de futebol gosta de jogar. Você acha que eles preferiam ficar fazendo treinamento em tempo integral no Ninho do Urubu ou entrar em campo logo mais para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca? Ah, sem dúvida alguma, o jogador quer jogar, né, galera? Treinar, ninguém gosta de treinar, essa é a verdade, né? Já ouvi muitos jogadores falando isso. No entendimento dessa pessoa, a maioria dos jogadores, pelo menos, gostaria de jogar hoje contra o Vasco da Gama, e isso vai acabar acontecendo a despeito do sentimento de muitos torcedores que achavam melhor o elenco principal do Flamengo se preservar para a sequência da temporada. Repito, uma reunião que durou mais de 3 horas e que acabou sendo definitiva para a utilização do elenco principal. É assim que o Flamengo hoje vai estrear com as suas principais figuras, não necessariamente todos os jogadores. É preciso considerar caso a caso, mas certamente o elenco sub-20 por hora não será mais a base do time que disputa o Campeonato Carioca, Bruno. E foi até curioso porque depois o Flamengo emitiu uma nota, né, para informar que os jogadores do elenco principal participariam da partida. Como é que tem que ser... Obrigado, viu, Rafa? Como é que tem que ser tomada essa decisão? Por quem, Breiler? É por parte da direção? É por parte do departamento de futebol? É em conversa com os atletas? Como é que você vê? Não, tem de ser conversado com a diretoria, mas a opinião prioritária para tomar essa decisão deveria ser da comissão técnica. A comissão técnica é quem define as diretrizes de planejamento e que, naturalmente, vai lidar com a pressão de um eventual resultado negativo, de disputar o quadrangular de rebaixamento. Então, para mim, o Felipe Luiz deveria ter autonomia para, numa dúvida, numa dividida com a diretoria, bancar essa decisão. A diretoria chama essa responsabilidade
E eu entendo o lado do Felipe Luiz também, de ficar chateado, porque há todo um planejamento de treinos que é comprometido e, naturalmente, o Flamengo escolhe prejudicar a preparação para a temporada por receio de, quem sabe, ser rebaixado no Campeonato Carioca, que é um risco muito remoto. O risco principal é aumentar o calendário de jogos, já que no quadrangular são 6 jogos, em comparação com os 4, caso o Flamengo se classifique. Mas ainda assim, eu vejo que a diretoria do Flamengo adota uma postura hiper cautelosa e não é garantia de nada. O Flamengo entrando com esses titulares, com só 9 dias de treino, vai ganhar do Vasco? É um clássico, não dá para saber. Então, e além do risco de expor atletas à lesão. Então, para mim, é uma decisão que deveria ficar mais sob a responsabilidade da comissão técnica e não necessariamente da diretoria. É porque é até curioso quando o Rafa conta pra gente, né? E essa discussão existe entre os torcedores também, aí a gente ouve assim, porque o torcedor preferia ver o time focado nas outras competições. Perde um clássico hoje para ver o que acontece, não é, Mari? Exatamente. O torcedor vai entender, assim, de uma maneira tão racional. Para mim, o erro está um pouquinho antes ali, no planejamento do início da temporada. Porque o ideal era você pensar no plano B, né? Tá, a gente vai colocar o time sub-20 para disputar o campeonato estadual, ou até, enfim, certa rodada ali. Tá bom, mas se a gente não conquistar X pontos ou não atingir X número de vitórias, enfim, e aí? Aí você faz outro plano, você antecipa a volta de alguns jogadores do elenco principal, já começa a trabalhar de uma forma antecipada justamente para prevenir que de última hora você precisa colocar os caras ali num clássico importante. Então, acho que para mim o erro está um pouquinho antes, de você já ter programado um plano B. Corre o risco desses jogadores não estarem ali com ritmo, né? É o que a gente pode discutir também mais pra frente. Cícero Melo e o Vasco? Porque o Vasco já teve o Jardim, agora tem a questão que você já trouxe ontem pra gente do Ryan também não participar da partida. Então são informações importantes que envolvem, Cícero Melo, o time do Fernando Diniz. Bom dia para você, Bruno, a Mari Pereira, ao Breiler e ao Fante Esportes, especialmente torcedor Cruz Maltino, já que estamos falando de Vasco. Estamos aqui no entorno do Maracanã. Acabei de falar com o Cadinho aqui da administração do Maracanã. 36 mil ingressos vendidos antecipadamente e o regulamento diz que a carga é dividida de ingressos entre as duas torcidas de Vasco e Flamengo. Vasco é o vice-líder do Grupo A, 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Vem do empate 0-0 com o Nova Iguaçu. Pera aí, galera, deixa eu só trocar essa tela aqui. Vamos lá. Em São Januário, só jogou o Léo Jardim de titular. Hoje, o Fernando Diniz vai promover a volta de todos os titulares que não jogaram na última partida. Lucas Piton cumpriu suspensão e está à disposição. Mas o grande desfalque é o Ryan. O Ryan não participou dos últimos 2 treinos e a informação que a gente tem é que o negócio já está fechado com Bournemouth da Inglaterra por 35 milhões de euros, 219 milhões e 800 mil reais ao câmbio de hoje. Ele já acertou um contrato de 5 anos com o seu novo clube e está sendo aguardado no final de semana lá na Inglaterra para realizar os exames médicos e assinar o contrato. Falta agora os 2 clubes e aqui no Brasil o Vasco comunicar oficialmente, soltar uma nota oficial dizendo aí da conclusão do negócio. Em relação ao Marino Inestrosa, colombiano de 23 anos do Atlético Nacional, o negócio também está fechado. 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais, podendo ser um pouco mais, ser na faixa de 32 milhões de reais. O Vasco teria que ter aumentado aí mais 500 mil dólares para dar uma perna de anão, como a gente diz aí na gíria, dar aí passar a perna no Boca Juniors, né, que estava interessado no negócio. E daqui a pouco eu vou trazer, então, a provável escalação do Vasco na próxima participação. Muito bem, temos aqui os campinhos com as prováveis escalações para Flamengo e Vasco. Temos aqui também a arbitragem do jogo. Se você ainda não deixou o like, a hora é agora, galera. Muito bem, galera, o Flamengo entra em campo hoje às 21h30, horário de Brasília, jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca 2026. Aquele primeiro jogo foi um jogo adiantado da 5ª rodada, Flamengo e Portuguesa. A transmissão será da Globo, GE TV no YouTube, Sport TV e Premier. Eles transmitem o jogo para nós aí, tá bom? Flamengo do técnico Felipe Luiz. Muito bem.
todos os titulares foram relacionados para enfrentar o Vasco. A escalação vai passar pela condição física de cada um, mas quem não começar jogando ficará como opção no banco. As únicas ausências são Saul, que se recupera de cirurgia, De La Cruz, que passou por um procedimento no joelho durante as férias, e Danilo, que trata de uma lesão, além do recém-contratado goleiro Andreu, que não foi regularizado a tempo. O provável Flamengo é este aqui, galera: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Lino e Pedro. Bem, já o Vasco é o seguinte, galera, já está usando o Carioca como preparatório para o Brasileirão. Diniz deve mandar a campo a equipe considerada titular, à exceção de Ryan, que já está em negociações com o Bournemouth para sair do clube e foi deixado de fora da lista de relacionados. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Felipe Coutinho, André Gomes e David. A arbitragem fica por conta do Bruno Arleu de Araújo. O assistente 1 é o Thiago Henrique Neto Correia Farinha. O assistente 2 é o Hugo Felemon Soares Pinto. E o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, tá? Então, as prováveis escalações de Flamengo e também de Vasco. Tamo juntos, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui!